E na manhã de hoje, os candidatos eleitos tiveram um parecer conclusivo da Comissão Técnica do Tribunal Regional Eleitoral. Alguns dos candidatos eleitos tiveram as contas da campanha eleitoral desaprovadas. Ao todo, foram julgados 20 processos de prestação de contas eleitorais. A sessão do Pleno durou toda a manhã desta sexta-feira. Entre as contas julgadas, a do governador Belivaldo Chagas. O Pleno decidiu pela aprovação, mas com ressalvas. Apontou a utilização indevida do fundo de campanha para custear o pagamento de alimentação de pessoas que estavam trabalhando na campanha. Por isso, determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$50 mil. Também tiveram as contas aprovadas, mas com ressalvas, os candidatos Luciano Bispo, Rodrigo Valadares, Dina Almeida, Jefferson Andrade, Gilmar Carvalho, Jane Hermota e Fábio Reis. Os candidatos que tiveram as contas desaprovadas pelo TRE foram Fábio Henrique, eleito deputado federal, Rogério Carvalho, eleito senador, que também terá que devolver ao Tesouro Nacional o valor de R$77 mil, e o candidato Thalisson Costa. O advogado Fabiano Feitosa, que representa o candidato Thalisson, disse que vai recorrer. Nós vamos recorrer, primeiro apresentar embargos e depois vamos recorrer ao TSE. O fato é que a aquisição está comprovada, mas mesmo com a comprovação, o candidato foi condenado a devolver, a recolher aos cofres públicos R$76 mil. Isso implica na diplomação na próxima segunda-feira? Não, de forma alguma. O fato de aprovar ou desaprovar contas não implica não poder ser diplomado, não implica em inelegibilidade, ele não fica inelegível por essa desaprovação. Eventualmente, o candidato pode ter um problema de quitação se as contas forem declaradas não prestadas apenas. Mas no caso de desaprovação, não há nenhuma mácula à elegibilidade dele e nem impedimento à sua diplomação. Foram retirados de pauta 5 processos. O julgamento das contas de Robson Viana, Márcio Macedo, Bosco Costa, Samuel Carvalho e Valdevan 90 ficou para a próxima segunda-feira. A procuradora Eunice Dantas explicou que a desaprovação da prestação de contas do dinheiro gasto na campanha não implica na diplomação dos candidatos eleitos. Porém, o MPF deve recorrer na Justiça. A desaprovação das contas, por mais absurdo que seja a irregularidade, não impede a diplomação. Eles vão ser diplomados. O que tem que acontecer é o julgamento das contas até a data da diplomação. Agora, a partir daí, o Ministério Público Eleitoral pode tomar outras atitudes. Nós vamos recorrer em relação a alguns candidatos que tiveram as contas ou aprovadas com ressalvas ou desaprovadas, mas com a devolução de valores pequenos. No entender do Ministério Público, como o financiamento dessa campanha foi público, a comprovação desses gastos tinha que ser feita de uma forma mais rígida. E, na maior parte dos casos aqui, o que aconteceu hoje foram que esses gastos não foram comprovados com notas fiscais, e sim com contratos e recibos. No entender do Ministério Público, a legislação exige a apresentação de uma nota fiscal. A gente não pode crer que se gaste dinheiro público de qualquer forma e prestando contas apenas com um contrato e um recibo. Inclusive sonegando impostos, porque se qualquer prestador de serviço tem que tirar uma nota fiscal de prestação de serviço e pagar o imposto devido. A procuradora Eunice Dantas também falou sobre a situação do deputado federal eleito Valdevan 90. A gente tinha pedido à Justiça Eleitoral, do primeiro grau, a juíza eleitoral, que compartilhasse com a gente as provas que foram obtidas através de decisão judicial. A gente não pode simplesmente pegar essas provas. Como a decisão judicial foi do primeiro grau, eles têm que autorizar o compartilhamento dessas provas conosco. Já estamos de posse da parte do inquérito, que está sendo até agora o que foi feito no inquérito. Isso também subsidiará a ação que nós vamos entrar.